nós vamos falar um pouquinho de função exponencial. Todo ano aparece questões envolvendo funções exponenciais e funções logarítmicas. E isso é uma constante, tanto no vestibular quanto no Enem. Você tem que estar atento a esse tipo de função, porque como a tendência é se contextualizar questões, esses dois assuntos, tanto exponencial quanto logaritmo, eles têm uma gama de questões contextualizadas. Hoje nós vamos ver a parte de exponencial, se der tempo a gente já entra em logaritmo. Creio que não, mas no próximo encontro a gente vai estar fechando esse assunto e você vai estar fera nesse aspecto. A parte de exponencial, ela consiste em quê? Propriedades de potência. Quando você aprende, quando você maneja as propriedades de potências, você vai conseguir fluir facilmente com as equações, com as inequações exponenciais e futuramente, posteriormente, com os logaritmos. Tá? E um vai puxando o outro. Eu queria que você botasse na telinha, por favor. Isso, função exponencial. A função exponencial, como você está percebendo aí, ela é uma função do tipo a elevado a x. A função ela chama-se exponencial porque a variável ela está exatamente no expoente. A função está aqui, ó, definida de reais para reais. Aqui é o domínio contra domínio. Então, e o a base dela, ela tem que ser o quê? Maior que zero e diferente de 1. Toda função exponencial trabalha com a base maior que zero e diferente de 1. O seu domínio. Domínio é o conjunto dos números reais, como você está vendo. E a imagem, o que será isso aqui? Esse símbolo aqui, ó, reais, esse asterisco e esse positivo aqui. Significa dizer que a imagem é sempre um número real, não negativo e diferente de zero. Isso é uma coisa óbvia. Por quê? Se a base é um número maior que zero e diferente de 1, se a base é um número positivo, essa base elevado a qualquer termo sempre dará como resultado um número também positivo. Portanto, ó, domínio da função, você pode representar reais com asterisco e esse sinalzinho do mais. Isso significa dizer reais positivos. Esse asterisco quer dizer o quê? Sem o zero. E a imagem definida aqui, ó, na forma de intervalo, de 0 até o mais infinito. Perceba que esse colchete está virado para o lado de fora. Os dois. Significa dizer que o zero não está incluído no intervalo, na imagem. A representação gráfica. Como é que a gente representa? Eu escolhi aí para você na telinha uma função bem simples. F de x igual a 2 elevado a x. Né? A base positiva, o número 2, e o exponencial está aqui, ó, 2 elevado a x. Para você construir um gráfico, você pode simplesmente, como eu coloquei aí, atribuir valores para x e encontrar os valores de y, que é exatamente a imagem. Quando o x for menos 3, quanto é que vai ser o y? Vamos lá, ó. 2 elevado a menos 3, ó, você vai fazer o quê? Substituir x por menos 3, ó, ok? Então, 2 elevado a menos 3, você vai encontrar que é 1/8. Lembre-se que expoente negativo, qual é o procedimento quando você tem um número elevado a um expoente negativo? Você inverte a base e troca o sinal do expoente, ou seja, fica 1 sobre 2 à terceira, e todo mundo sabe que 2 à terceira é quanto? 8. Então, portanto, você encontra 2 elevado a menos 3 igual a 1/8. Quando o expoente for menos 2, 2 elevado a menos 2, o resultado é 1/4. E assim sucessivamente. Quando o expoente for menos 1, fica 2 elevado a menos 1, resultado 1/2. 2 elevado a 0, resultado a 1. Lembre-se disso, não se esqueça, vestibulando. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0, o resultado vai ser igual a 1. 2 elevado a 1, que é 2, e 2 ao quadrado, que é 4. Então, o que foi que nós fizemos? Atribuímos valores
a x e encontramos os valores de y. Quando x for menos 3, vamos ver no gráfico como é que vai ficar. Está aqui, ó. Isso é a representação gráfica. Quando x for menos 3, o y está aqui, ó, 1/8. Quando x for menos 2, o y é 1/4. Quando x for menos 1, é 1/2. Quando x for 0, o y é 8. Quando x for igual a 1, o y é 2. E quando x for 2, o y vai ser o quê? 4. Então, traçando a curva, essa curva representa a exponencial, a função 2 elevado a x, ok? Percebemos que ela é uma função o quê? Crescente. Quanto maior vai ser o x, maior você vai encontrar um y, maior será a sua imagem. Conforme nós fomos aumentando o valor de x, o valor de y também foi aumentando, ok? Outro exemplo de função é 1/2 elevado a x. Eu estou colocando essas duas funções para que você perceba a diferença quando a base for maior que 1 e quando a base for menor que 1. 1/2 é uma base menor que 1. O que é que vai acontecer? Aí eu já coloquei o gráfico direto, não usei a tabela, e você está percebendo que nessa função, ela é uma função o quê? Decrescente, ok? Comigo aqui na telinha, por favor. Bom, eu coloquei para vocês dois exemplos gráficos de funções exponenciais. 2 elevado a x, que é uma função crescente, e 1/2 elevado a x, que é uma função decrescente. Obviamente que o vestibular, o Enem, é pouco provável que numa prova discursiva apareça para você desenhar um gráfico de uma função exponencial. É pouco provável, tá? Mas é bem provável que apareça o quê? Para você interpretar um gráfico de uma função exponencial, fazer a leitura desse gráfico. Então, ó, você tem que estar atento ao tipo de gráfico, se é um gráfico crescente ou se é um gráfico decrescente. É muito fácil, e você percebeu no traçado. Quando nós fizemos o traçado, no primeiro gráfico, a curva ela foi o quê? Foi subindo, então obviamente é uma função crescente. Na função você identifica como? Olhando para a base. Quando a base for maior que 1, a função é crescente. Quando a base estiver entre 0 e 1, quando a base for, eu costumo dizer assim, ó, quando a base for menor que 1, a função é decrescente. Lembre-se, caro vestibulando, que quando eu digo a base menor que 1, eu não estou incluindo os números negativos, não. Eu não me esqueci que sempre a base de uma exponencial, ela tem que ser o quê? Maior que 0. Então, quando eu me refiro base menor que 1, eu estou querendo dizer base entre 0 e 1. Sempre que a base estiver entre 0 e 1, a função ela é o quê? Decrescente. Um cuidado que você tem que tomar, eu já vi alguns alunos têm a mania, né, de tentar agilizar as regras para facilitar a memorização. Então, um dia desse, um aluno chegou para mim e disse assim: ah, Jonaldo, eu peguei a manha. Quando a base não for fração, ela é crescente. Quando a base for uma fração, ela é decrescente. Cuidado, não é bem assim não. Tá? Lembre-se que existem frações, por exemplo, 5 sobre 2 elevado a x. Se eu colocar uma função exponencial desse jeito, 5 sobre 2 elevado a x, essa base 5 sobre 2 é uma fração. No entanto, se você dividir 5 por 2, você vai encontrar quanto? 2,5. E 2,5 é um número maior que 1. Portanto, essa função ela é uma função crescente. Ok? Primeira coisa que eu quero que você tenha aprendido ou relembrado aqui nesse momento. Quando uma função exponencial é crescente e quando ela é decrescente. Ela será crescente quando a base for maior que 1 e ela será decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Ok? Vamos levar para a telinha aí, por favor. Tá aí os dois exemplos que nós acabamos de comentar. A função 2 elevado a x, ela é uma função crescente. A curva dela, ó, conforme eu vou aumentando o valor de x, a sua imagem também vai aumentando.
x igual a 1, eu tenho imagem 2. Quando x for 2, a imagem é 4. Então, conforme eu aumento o valor de x, a imagem também aumenta. Já na função g de x aqui, ó, a base é 1/2. Portanto, ela é uma função decrescente, ok? A curva ela passa descendo. Quanto maior o valor de x, menor será a sua imagem, ok? A maior que 1, função crescente. A menor que 1, função decrescente. Menor que 1, que eu digo, entre 0 e 1. Certo? Bom, equação exponencial. Eu estou colocando na telinha alguns tipos de equações exponencial, ok? Então, 2 elevado a x igual a 32, 1/9 elevado a x igual a 81. Aí eu tenho uma equação bem complexa, 3 elevado a x mais 2, mais 3 elevado a x menos 1, menos 3 elevado a x mais 1 igual a 171. Então, olha só, nesses exemplos que eu coloquei na telinha, nós temos aí 2 tipos de equação. Equações onde eu tenho somente 2 termos, um no primeiro membro e outro no segundo. Equações onde eu tenho aqui, ó, mais de 2 termos, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Como é que a gente vai tratar esse tipo de equação? Comigo aqui na telinha. Bom, esses 2 tipos de equações exponenciais que eu coloquei, tá? Elas são muito fácil, é muito fácil de resolver, de trabalhar esse tipo de equação. O primeiro tipo nós temos só 2 termos, um no primeiro e um no segundo membro. Segundo tipo, nós temos várias exponenciais, eu tenho mais de 2 termos, então o procedimento vai ser um pouco diferente. Eu tenho que a elevado a x igual a elevado a k. Isso implica dizer que x é igual a k. Obviamente, isso é uma coisa bem óbvia. Se a elevado a x é igual a elevado a k, nós costumamos dizer o quê? Que eu tenho uma igualdade de potências de mesma base. Quando eu tenho uma igualdade de potências com a mesma base, elimina-se a base e iguala-se os expoentes, ok? O nosso exemplo lá, 2 elevado a x igual a 32. Nesse tipo de equação, em que eu tenho somente 2 termos, 2 elevado a x igual a 32. Qual é o procedimento? Tentar igualar as bases para, eliminando-as, igualar os expoentes. Então, ó, o procedimento aqui é bem simples. Essa é a primeira equação exponencial que o aluno deve trabalhar. É a equação mais básica possível, que é para ele entender a lógica de uma equação exponencial. Então, ó, fatorando o número 32, você vai encontrar o quê? Que 2 elevado a x é igual a 2 à quinta. Eliminando-se as bases, ó, igualdade de potências de mesma base, elimina-se as bases, iguala-se os expoentes. Portanto, já cheguei à solução. X igual a 5.